Graça e paz, amados de Deus. Você está no meio, no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review desta obra aqui sensacional, com 557 páginas. Olha o calhamaço. Mais uma obra da coleção, Coleção Bíblica Loyola, número 36, Introdução ao Antigo Testamento, teologia de alto nível, edições Loyola, né? Você sabe que todos os meses temos comprado aí alguma coisinha dessa coleção, que tem mais de 80 livros. Sensacional, é realmente teologia em primeiro nível. Seja muito bem-vindo, cara, ao nosso canal, né? Você está no seu nosso Ponte Teológico. Para você que não me conhece, sou pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, né? Fazendo reviews de livros de teologia, de Bíblia de estudo, fazendo lives, ministrando aulas. Então seja muito bem-vindo, vou te dar 2 segundos aí para você se inscrever no nosso canal, olha. 1, 2, pronto. E agora já faz parte da família Point, maravilha. Ative o sininho da notificação para você receber as novidades, os vídeos, as lives, tá certo? Peço a você que dê seu joinha aí, faça seu comentário e compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos aí de WhatsApp, do Telegram, compartilhe nas suas redes sociais, manda para um amigo que gosta de teologia e assim a família Point vai crescendo mais e mais, tá certo? E se você desejar adquirir essa obra após ver esse review, eu vou deixar o link também fixado aqui, né, da Amazon, fixado nos comentários para você poder adquirir, tá certo? E se você deseja também fazer parte de um grupo VIP, grupo exclusivo de WhatsApp dos apoiadores do canal, onde a gente compartilha ali as promoções, onde a gente fala sobre os lançamentos, os pré-lançamentos. Se você deseja participar desse grupo, né, deixa também fixado aqui o nosso Apoia-se, você poderá se tornar nosso apoiador, né, a partir de R$10 mensais, abençoando o nosso canal. E ao entrar lá na plataforma do Apoia-se, você vai perceber que nós temos uma meta financeira, estamos quase lá. Quando a gente bater essa meta, vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores. Embora eu já tenha sorteado algumas coisinhas para eles, né, mesmo não tendo alcançado a meta ainda, tá certo? Então vamos lá. Vamos ler a sinopse aqui, ó. Que você tenha misericórdia de mim, estou me recuperando de uma forte gripe, mas vamos lá. Introdução ao significado e surgimento do antigo primeiro entre os acadêmicos que agora estão falando muito sobre isso agora. Antigo ou primeiro testamento, né? Porque para os judeus não é antigo, né? Tem isso. Antigo primeiro testamento cristão como um todo, bem como de suas partes. Esta é, por enquanto, a primeira introdução abrangente a tratar do cânon mais extenso do Antigo Testamento, atualmente em vigor na tradição católica. São apresentados também os livros chamados deuterocanônicos. Reflete-se expressamente sobre o fato de que o Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia cristã. Ao mesmo tempo, porém, destaca-se que a maior parte dos escritos do AT surgiu como Bíblia judaica e, como tal, continua viva no judaísmo. O propósito é introduzir a compreensão do Primeiro Testamento como Sagrada Escritura e buscar o diálogo com as demais disciplinas da teologia, na esperança de que o diálogo entre a exegese e as demais disciplinas teológicas, que nos últimos anos refluiu, possa novamente ser intensificado. A presente introdução surgiu primordialmente como livro didático e de pesquisa para o ensino universitário. Por isso, apresenta a matéria bem esquematizada e com auxílio de numerosas tabelas e gráficos. Visa informar sobre o estágio atual da pesquisa sem projetar um caleidoscópio gerador de confusão sobre todas as diferentes manifestações da pesquisa. A obra foi concebida de tal maneira que também possa servir para o estudo autodidata e orientar todos os que queiram ser introduzidos a uma leitura cientificamente fundamentada do livro dos livros. Então, saiba, portanto, que é uma introdução ao Antigo Testamento num nível acadêmico, universitário. Ok? Vamos ver aqui. Sumário. Aqui, a Sagrada Escritura de judeus cristãos, a importância da Bíblia judaica para a identidade cristã, o Tanar, Escritura Sagrada dos judeus. Parte 3, o Primeiro Testamento, Escritura Sagrada dos cristãos. Vou falar sobre o surgimento do cânon cristão extenso. A primeira parte da Bíblia cristã, uma bipartida. B, os livros da Torá, do Pentateuco. A Torá, o Pentateuco como um todo. Sempre tem o nome aqui dos articulistas, ó. Erich Zenger. O surgimento do Pentateuco. O livro do Deuteronômio, Jorgen Braulik, já é outro teólogo escrevendo sobre o assunto.
4. As camadas do escrito sacerdotal. Ele segue a academia, então segue a teoria documental, né? As camadas pré-sacerdotais, eles entendem que existem vários autores para o Pentateuco, né? Sacerdotal, deuteronomista, eloísta, deuteronomista, javista, enfim. Os livros da história de Israel, as teorias sobre a historiografia deuteronomista, o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, o livro de Samuel. Então ele vai analisar cada questão, estrutura, surgimento, contexto histórico, ênfase teológica, relevância. Os livros dos reis, estrutura, surgimento, contexto histórico, ênfase teológica, relevância. Tá vendo? Interessante. Judite, Esther, Tobias, até os apócrifos também. Interessante, né? A gente tem esse conhecimento do surgimento, né, dos apócrifos. Geralmente nós, protestantes, chamamos de apócrifos católicos deuterocanônicos, né? Então 99% dos protestantes ignoram o surgimento, o contexto histórico, teológico dessas obras. É importante, se você leva a sério teologia, é importante você saber. Os livros dos Macabeus, quanto à designação do livro dos Macabeus, primeiro livro, segundo livro. Os livros da sabedoria, peculiaridade e importância da sabedoria de Israel, o livro de Jó, o livro de Salmos, ele vai trazer estrutura, surgimento, contexto histórico, ênfases teológicas, relevância. O livro dos Salmos, designações, estrutura, surgimento, ênfase teológica e relevância. O livro de Provérbios, muito legal, né? O livro do Eclesiastes, o Kohelet, chamado de Kohelet na Bíblia hebraica, o Cântico dos Cânticos, o livro da sabedoria, o Siracida, também conhecido como Eclesiástico, que desses livros que eu chamo de apócrifo, para os católicos deuterocanônicos, é o livro que eu mais acho interessante, que tem traços muito semelhantes com o livro de Provérbios, né? Os livros do profetismo, característica e importância do profetismo em Israel. O livro de Isaías, ele vai analisar. O livro de Jeremias. Certo? Lamentações, livro de Baruch, Epístola de Jeremias. Baruch é considerado apócrifo, né, pelos protestantes e deuterocanônico pelos católicos. O livro de Ezequiel, livro de Daniel, livro dos 12 profetas, chamados profetas menores, certo? E no final tem esse apêndice aqui com mapas, época da história, explicação de termos técnicos na ciência. Show! Aí eu deixei separado aqui para você apenas degustar, para você ter uma noção, né? Só lembrando você que eu vou deixar fixado o link aqui da Amazon para você poder adquirir essa obra nos comentários, tá bom? Aqui, eu entrei aqui na questão dos livros de sabedoria. Qual o livro que eu vou ver aqui? O livro da sabedoria, livro de... Foi o livro de Jó que eu separei? Foi esse livro de Jó, não? Cadê? Livro de Jó. Eu tinha separado o livro de Jó. Página 291. Ah, não, deixei marcado errado. Eu quero falar sobre Jó. Aqui, livro de Jó. Também tem a introdução lá que você viu, né? Livro de sabedoria, agora sim, livro de Jó. Aí traz aqui primeiramente uma bibliografia. Só obra alemã, tá vendo, né? Aí ele começa a trazer aqui estrutura. O livro de Jó se estrutura em 3 partes: prólogo, seção de diálogos e epílogo. O prólogo e o epílogo foram redigidos em prosa, formando a moldura em torno da seção de diálogos, formulada como poesia. Né? Então, qual é o estilo literário de Jó? Tá claro, né? Poesia. Prólogo relata uma dupla aprovação de Jó no sofrimento e numa subsequente visita de seus 3 amigos. Ele se subdivide numa exposição em 5 cenas. Tá vendo? A fé e a felicidade de Jó, ele vai colocando aqui de maneira esquematizada. A sessão de diálogos, monólogo de Jó, o lamento. Primeira rodada, né? Segunda rodada, terceira rodada de diálogos. Ele faz. Jó, Bildade, sofá, enfim. Tá vendo? Monólogo de Jó, desafio a Deus. Apresentação de Eliú. Primeiro discurso de Javé. Primeira resposta de Jó. Segundo discurso de Javé. Segunda resposta. Muito interessante, né?
Aí o epílogo se desmembra em 2 cenas. Então é bem didático, né? Aí ele vem trazendo aqui, ó, o encadeamento das ideias na sessão de diálogos. Contra a opinião muito difundida de que os discursos da sessão de diálogos gerariam em circuito e em decorrência, não permitiriam perceber nenhum tipo de avanço nas ideias, defendemos aqui a posição de que, apesar de temas várias vezes repetidos e de esquemas permanentes de argumentação, se pode descobrir uma progressão de ideias na sequência de cada rodada de discursos. O movimento geral perceptivo da sequência dos discursos pode ser descrito como um processo de crescente alienação entre Jó e seus amigos e como uma inclinação cada vez mais intensa de Jó para Deus, expressa no lamento e na esperança. Ele o invoca inicialmente como juiz, depois como testemunha e finalmente como redentor. Gorel. Por fim, desafia-o a dar-lhe uma resposta. Tá vendo? Nos 3 discursos da primeira rodada, Jó passa da crítica a Deus pela acusação de Deus à solicitação de que Deus reconheça sua inocência. Nos discursos dos amigos pode-se observar igualmente uma intensificação. Ele explica o sofrimento de Jó a partir da fragilidade do ser humano como criatura. Ele apela para o seu temor a Deus. Ele recomenda que apresente seu pleito a Deus. Jó rejeita a ideia com a observação de que o próprio Deus, a quem pela primeira vez dirige a palavra, no capítulo 7, versículo 14 e 21, se posicionou contra ele, capítulo 6, verso 4. Jó deseja ser integralmente aniquilado por Deus, Jó 6, 9, e expressa pela primeira vez sua decepção com os amigos, Jó 6, verso 14 a 30. Depois disso, Bildad fala num tom mais duro, capítulo 8, verso 2. Ele se desloca na posição da fé, que crê na recompensa para ambos os lados. Cara, realmente, né? O cara fazer uma obra dessa, fazer um artigo desse, o cara tem que ser muito detalhista, tem que ler, obviamente, estudar muito a obra, os discursos de Jó. Você pode parar o vídeo para ver detalhes. Tá vendo? Interessante, né? Na terceira rodada de discursos, ele pela primeira vez, acusa abertamente Jó de ter cometido graves transgressões, explica seu sofrimento como castigo por essa culpa. Tá vendo? É bastante texto, né? Nos discursos de Eliú, aqui no grande discurso de encerramento, Jó primeiro contrapõe o passado feliz ao presente penoso, capítulo 29, capítulo 30. Em seguida, reitera mais uma vez sua inocência perante Deus, capítulo 31, verso 1 a 34, e desafia a dar uma resposta, capítulo 31, verso 35 a 40. No entanto, antes de que Javé responda, um quarto amigo toma a palavra, Eliú. Caramba, no primeiro discurso, Eliú refuta a acusação de Jó que Deus estaria calado. Uau! Muito legal, né? Você preparar o vídeo para ler, se quiser aí. Entendeu? Então, aí ele faz uma análise aqui, aí vem falando agora, surgimento, textos paralelos no Antigo Oriente, tá vendo? Existiam textos semelhantes? Eles vão abordar essas questões. O estilo literário, o estilo de composição. Aqui na literatura egípcia cita-se a categoria da controvérsia sapiencial, Anástase I, fim do século XIII. Na literatura grega faz-se referência à discussão do sofrimento humano nos escritos trágicos, como, entre outros, a Prometeu e os Persas de Ésquilo. A forma pré-literária, a história do crescimento literário, o modelo básico da segunda crítica literária. Né? Muitos detalhes. Cara, é aquilo, né? Você vai colecionando uma obra dessa, você vai analisando. Cara, é um mestrado, é um doutorado em teologia. A verdade é essa. É conteúdo de alto nível, muita coisa. Né? Você fica bom, cara. Fica bom aí nos estudos teológicos, nessa disciplina chamada teologia. Certo? Lá, contexto histórico. Tá vendo? O poema do Gé problematiza e reflete numa forma literária e linguística altamente artística a doutrina sapiencial tradicional da relação de ação e bem-estar, mal-estar, motivo pelo qual não poderia ser contado entre as obras mais antigas da literatura sapiencial judaica. Muito interessante, né? ênfases teológicas, olha aí. Ó. Quais são as ênfases teológicas? O comportamento correto no sofrimento. Tá vendo? Então tem teologia, muita teologia aqui, né, no livro de Jó. Fala sobre o problema do mal, essa que é a verdade. Causa a finalidade do sofrimento, tá vendo?
Jó está sofrendo e não sabe o motivo, então ele dialoga, questiona, os amigos falam um monte de groselha para ele, né? Acusa ele de estar em pecado. Então, quando você se aprofunda numa análise teológica como essa aqui, né, a sua mente se abre, né, cara? Relevância do livro de Jó. Olha lá. Aí terminou, aí entra aqui o livro de Salmos. Tá certo, pessoal? Deu para você ter uma noção, né, cara? É uma obra aí com 557 páginas, teologia de alto nível. Então, se você está colecionando, diz para mim se está no seu radar, 557 páginas. Esse é o número 36, Introdução ao Antigo Testamento. Veja, rapaz, aos pouquinhos a gente está comprando. Quando tiver essa coleção completa, é um curso de doutorado completo, sim ou não? Diz para mim se está no seu radar. E não se esqueça, adquira essa obra através do nosso link. Seja o nosso apoiador. Até a próxima e Deus te abençoe. Fui.